tudo bom? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre estudo dos sinais da função do primeiro grau. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Então vamos lá. A gente vai ter que pensar um pouco pelo gráfico da função do segundo grau. Lembrando que esse pedaço é x, esse pedaço é y. E aí nós temos um gráfico, aqui vai ser decrescente, onde aqui é o valor de menos b sobre a, que são as raízes desse x aqui, e aqui é o b. Isso está lá no vídeo da função do primeiro grau. Pensando nos estudos dos sinais, nós temos que pensar no valor de y, aonde o y cresce, aonde o y decresce. Lembrando que a minha função f de x é igual a y. Então é por aqui que nós vamos começar a pensar na função, se é positiva ou se é negativa, quais são os valores que eu vou ter para x. Tá? Então vamos lembrar um pouquinho sobre os sinais de menor e o sinal de maior. Menor e maior. Então toda vez que eu tiver o sinal de maior e menor, a bolinha que vai estar na reta, ela tem que ser aberta. E toda vez que eu tiver o sinal de maior igual e menor igual, a minha bolinha ela tem que ser fechada. Então já guarda isso. Maior e menor, bolinha aberta. É sinal de que o valor que você encontra para x, ele não entra. Maior ou igual, a bolinha, ou menor ou igual, a bolinha fechada, o valor que você encontra para x, ele entra. Então, ou seja, a diferença daqui da bolinha aberta e da bolinha fechada é só esse traço aqui embaixo. Se você tirar o traço, fica aberto. Você coloca o traço, fica fechado. Então, vamos pensar aqui numa função. Tem um f de x igual a 3x mais 15. Então, eu sei que esse valor aqui ele é maior do que 0, o meu valor de a. Então, eu sei que essa função ela é crescente. Então, vamos calcular a função. 3x mais 15 maior do que 0. Então, eu tenho 3x maior que menos 15. Então, x é maior que menos 15 sobre 3. Então, o meu x tem que ser maior que menos 5. E agora eu vou fazer o estudo dos sinais. Então, eu vou desenhar o gráfico aqui, só apenas a reta de x. Se ele é maior, a minha bolinha tem que ser aberta. Então, vou botar ela aberta em menos 5. O a é positivo, então ela é crescente. Então, pensando para x, o menos 5 está aqui. Pensando em x, acima é positivo e abaixo é negativo. Pronto, você já fez o estudo dos sinais dessa função. Mas existem outros tipos de funções que você pode estar. Podemos botar uma função com duas funções multiplicando, duas funções dividindo. E aí, como é que a gente vai fazer esse estudo dos sinais? A gente vai fazer esse estudo dos sinais fazendo a interseção entre as retas. Então, eu vou imaginar aqui duas funções aqui. Vamos botar o gráfico um maior e o outro menor. Maior do que 0. Então, nós temos dois tipos de gráfico. Um é positivo e o outro é negativo. Então, um é crescente e o outro é decrescente. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Em vez de a gente pensar aqui em fazer a distributiva, né, que o pessoal chama de chuveirinho, não, a gente pega essa equação maior que 0. Essa equação maior que 0. Isso você pode fazer tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Certo? Porque aí a gente foge um pouco da equação do segundo grau. Até porque você pode ter aqui, vamos dizer, 3 ou 4 multiplicações dessa e a gente tem que ficar fazendo várias vezes. Então, foge disso. Toda vez que tiver uma multiplicação ou uma divisão,
Isso não serve para soma ou subtração. Você pega esse valor e joga maior ou igual, ou o valor que tiver igual aqui ou maior que esse valor. Se fosse 1 aqui, você ia fazer x mais 10, maior que 1, ou x mais 10, menos 1. Menos x mais 5, menos 0. Então você tem aqui, ó, x mais 10 maior que 0. Depois outro lado, menos x mais 5 maior que 0. Passo 10 para o outro lado. X é maior que menos 10. Então o gráfico aqui, ó, ele é maior. A minha bolinha tem que ser aberta em menos 10. O A é positivo, então ele vai ficar desse jeito. Embaixo negativo, em cima positivo. Pensando no outro agora. Passo 5 para o outro lado. Maior que menos 5. Opa, minha letra é negativa. Toda vez que a minha letra for negativa, temos que multiplicar por menos 1. E aí, você troca o sinal. Então, se ele é maior, agora ele vai ficar menor e os valores ficam positivos. Então, agora a gente vai montar essa reta aqui também. Bolinha aberta, ele é menor. E a minha função aqui, o A é negativo, então ele é decrescente. Positivo aqui, negativo aqui. Até aí, ok. Agora a gente tem duas funções. Poxa, qual o valor para x? Para essas duas funções. A gente pode ter um ou dois valores. Se for 5, beleza, a gente coloca aqui menor que 5, menos 4. Mas aí se colocar aqui pode dar um outro número. Então a gente tem que ter um único valor que encaixe para as duas. Então o que a gente vai fazer? A interseção entre as duas. Então a gente pega as duas retas. Vou pegar a primeira. Certo? E depois eu vou pegar a segunda reta. E com isso eu vou fazer a interseção entre a primeira e a segunda. Então vamos botar o 5 por aqui e o 10 por aqui. Então lembrando que para a minha direita o 10 ele é positivo e depois ele é negativo para a esquerda. Para a minha direita o 5 é negativo e esquerda ele é positivo. Então a gente começa a fazer o estudo dos sinais. Então a gente vai fazer aqui, ó, menos vezes mais é menos. Mas ele vai menos até onde? Até chegar no 5. Chegou no 5, ele para menos. Aí você vai continuar fazendo o estudo dos sinais. Menos vezes menos é mais. Então ele vai ficar indo mais até chegar no 10, porque quando chega no 10, ele muda. Bolinha aberta, 10. E agora você vai ter mais vezes menos é menos. Aí você olha e fala, caramba, eu tenho vários sinais e tem dois valores. Quais são os dois valores certos? Então nós vamos voltar lá para a função. A função, ela mostra que ela tem que ser maior do que zero. Maior do que zero. Então, peraí, ela tem que ser maior do que zero. Eu sei que valores maiores do que zero são positivos. Então, vamos pensar aqui. O meu gráfico aqui está negativo, é menos. Aqui está positivo e aqui está negativo. Então, quais são os valores que estão positivos aqui? Entre menos 5 e 10. Então, esses são os valores para x. Aí vai ser valor para as duas equações. Para uma única equação, eu posso ter menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1 até chegar o 9. Então eu tenho o valor para x aqui. Menos 5, ele tem que ser menor que x, menor que 10. Então esses são os valores
que você pode ter para x, entre menos 5 e 10. Lembrando que o menos 5 e o 10 não entra porque eles não são menores e iguais. Então sempre volta para a função para saber o que a função está pedindo, se ela tem que ser maior ou se ela tem que ser menor. No nosso caso, ela foi maior, então você vê os valores que estão no meio. Se vier uma única função, poxa, tranquilo, uma única função, você faz normal e faz o estudo dos sinais. Agora, se vier mais de uma, você vai ter que sempre fazer a interseção entre as retas para poder fazer. Então, o meu conjunto solução seria menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses valores você poderia substituir no x, que com certeza daria um valor maior do que 0. Então eu encerro esse vídeo. Vamos botar lá no descritivo de vocês a função do primeiro grau para vocês poderem lembrar como calcula a função do primeiro grau. E depois tem o estudo dos sinais da função do primeiro grau. Ok? Não esqueça de dar um like lá no vídeo e se inscrever no meu canal. Um abraço!